Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Você já passou por uma tempestade na sua vida ou tem passado por alguma tempestade? Nesse momento, todos nós estamos passando aí por um momento extremamente difícil e tempestade tornou-se um símbolo de aflições, de lutas, de provações. No texto que nós lemos, Jesus fala sobre uma tempestade que acometeu dois tipos de homens. E aqui Jesus divide a humanidade em dois tipos de pessoas. Jesus está aqui concluindo o seu sermão, um sermão famoso de Jesus, o primeiro sermão registrado aqui no Evangelho de Mateus, que é o Sermão do Monte, no qual Jesus não anula Moisés, mas ele interpreta corretamente Moisés, a lei de Moisés, vai ao coração da lei, aquilo que os escribas e fariseus falharam em fazer, os intérpretes da lei falharam em fazer, pois se apegaram somente a aspectos externos e se tornaram hipócritas. Mas Jesus vai ao coração da lei, a essência da lei, e aplica a palavra de Deus ali aos seus ouvintes. E aqui nós estamos na aplicação do seu sermão, quando ele convida os seus ouvintes a darem passo de fé, a crerem na palavra dele e a colocarem em prática. E aqui nós encontramos dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam, não creem, não aplicam à sua vida, e aqueles que ouvem, creem, são transformados e aplicam na sua vida. E Jesus então aqui fala das semelhanças e de diferenças cruciais na vida destes homens e que tem relação também conosco hoje. Em primeiro lugar, o que eles têm de semelhante? Nós percebemos aí que os dois ouviram a palavra de Cristo, os dois aí tiveram este conhecimento. Deus também diz que os dois estão construindo, a vida não para, nós estamos construindo o tempo todo, tomando decisões. Até quando você decide não fazer nada, é uma decisão. Enquanto a vida corre, nós estamos construindo a nossa vida. E a outra semelhança é que a tempestade veio sobre os dois. Tanto na casa de um quanto na casa de outro veio a mesma tempestade. E trazendo para a nossa vida também, nós estamos sujeitos a tempestades, a aflições, a lutas. O fato de sermos filhos de Deus não nos torna imunes às dificuldades. Muitas vezes nós teremos até dificuldades acrescentadas pelo sofrer por Cristo. Mas nós sabemos que na vida dos filhos de Deus, Deus transforma mal em bem e faz com que tudo coopere, até as dificuldades cooperem para a nossa salvação, para o bem daqueles que amam a Deus. Deus em Cristo faz com até esses efeitos da queda, as maldições da queda, se transformem em bem, cumpram um propósito na nossa vida. Já na vida do ímpio, as aflições deste mundo são apenas manifestação do juízo de Deus, são as consequências da queda, de vivermos em um mundo caído, quebrado pelo pecado. Mas as semelhanças param por aí. Jesus vai falar de uma diferença gritante, vital, na vida destes dois homens. Enquanto um apenas ouviu, o outro ouviu e creu. O outro aplicou ao seu coração, foi transformado pela palavra de Cristo e ele creu ao ponto de que esta palavra se tornou um fundamento da sua vida. Estava no alicerce, nas bases do seu coração, da orientação central da sua vida. Ele creu com o coração e aplicou, e este conhecimento trouxe transformação para a sua vida. E nós aprendemos aqui esta grande diferença entre sermos apenas ouvintes e praticantes da palavra, é o que Tiago vai nos dizer, talvez espelhando esta mensagem aqui de Jesus no início da sua carta, quando ele diz que nós não podemos ser apenas ouvintes negligentes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, pois estar diante dela é como estar diante de um espelho, onde a nossa alma é tratada, onde o nosso coração é revelado e também transformado. E o texto diz que a tempestade veio e o resultado também foi diferente na vida desses dois homens. O que construiu a sua casa sobre a lama ou sobre a areia, teve a sua casa totalmente devastada, não sobrou nada. Foi grande a sua ruína, mas aquele que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade e a casa permaneceu de pé. Jesus então está comparando a palavra dele, a palavra de Cristo, com esta rocha. Quando nós ouvimos a palavra de Cristo e edificamos a nossa vida sobre esta palavra, colocamos
o nosso coração, a nossa esperança, a nossa confiança para essa vida e também para a vida eterna, para a nossa salvação. Na palavra de Cristo, nós estamos alicerçando a nossa vida em um lugar seguro. As tempestades virão, mas nós permaneceremos de pé. Mas quando a nossa confiança está em nós mesmos, está em homens, em ideologias humanas, está na nossa suposta bondade, nos nossos méritos, está em nossas boas obras. Quando nós colocamos a nossa confiança em outros mediadores, quando nós colocamos a nossa confiança em ídolos, em falsos deuses, quando nós colocamos a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja Cristo, quando vier a tempestade, isso não vai permanecer de pé. E principalmente no dia final, diante de Deus, diante do juízo eterno, nós não teremos condições de permanecer na presença de Deus. E o resultado então foi diferente para os dois. Um permaneceu em pé e o outro foi grande a sua ruína. Percebam então como as tempestades, as dificuldades revelam o fundamento da nossa vida, o fundamento do nosso coração. E muitas vezes Deus permite estas adversidades para justamente revelar onde está alicerçada a nossa alma, quais são os nossos fundamentos, aquilo em que de fato nós cremos de verdade, porque muitas vezes nós podemos professar com a língua, com a religiosidade, mas não ser algo do coração, algo que nós cremos de fato. E muitas vezes Deus permite estas adversidades, estas tempestades, para que os nossos fundamentos sejam descobertos, revelados. E é muito bom que isso aconteça porque nós temos essa oportunidade de correr para Cristo, de alicerçarmos a nossa vida nele. Afinal, alicerçar a nossa vida na palavra de Cristo é o mesmo que alicerçar nele, na sua pessoa e na sua obra. O que tem sido revelado no seu coração, na sua vida, diante das tempestades, neste momento de pandemia? Qual é o seu fundamento? O que tem sido descoberto aí no seu coração? Onde a sua vida se alicerça? Porque dependendo de onde a nossa vida está alicerçada, nós vamos reagir de maneira diferente. Ou nós vamos entrar em desespero, ou nós vamos entrar numa falta de fé, de esperança, o medo vai tomar conta de nós, vai nos paralisar. Ou nós vamos continuar confiantes em Deus, fazendo o que tem que fazer, mas sem perder a alegria, sem perder a esperança, sem perder esta força no nosso coração, porque nós sabemos que a nossa vida está alicerçada em Cristo Jesus. E que tipo de pessoa você é? Qual dos dois? O homem insensato que tem construído a sua vida sobre a areia, e todos nós estamos construindo, não há como fugir disso. Ou você está construindo em Cristo, ou em qualquer outro fundamento, não há neutralidade. Ou você tem pautado a sua vida, edificado a sua vida em Cristo, colocado a sua esperança na sua pessoa e obra. O que este momento tem revelado sobre a sua vida e o seu coração. Deus permita que mais e mais nós possamos ouvir a palavra de Deus, ir às Escrituras na dependência do Espírito, ouvir a palavra de Cristo, mas não só ouvir, crer com o coração, aplicar na nossa vida, abraçar essa palavra e sermos transformados por ela e sermos conduzidos a um relacionamento real, íntimo e pessoal com Jesus Cristo para a glória de Deus, porque é certo pela palavra de Deus que mesmo que as dificuldades venham, que as tempestades venham sobre a nossa vida, nós permaneceremos de pé, não por causa de nós, não por causa da nossa capacidade de crer, não por causa da fé que temos, mas por causa de Jesus Cristo. Ele é quem sustenta todas as coisas, inclusive a nossa fé. Que Deus te abençoe, um grande abraço.